o mercado, a indústria imobiliária começou a se preocupar com uma série de ações que vinham discutindo a legalidade de alguns detalhes da execução de alienação fiduciária. A alienação fiduciária é uma execução feita extrajudicialmente, sem a presença de um juiz, é feita basicamente com base em procedimentos administrativos dentro do cartório de registro de imóveis, do imóvel em que a garantia está vinculada. Eu vou conversar agora com Daniel Lopes Coelho, especialista em direito imobiliário, que vai nos explicar o cenário no setor no Brasil com toda essa crise. O que você está vendo? Olha, a gente vê um cenário de falta de um mercado aquecido, um mercado que sofre com falta de demanda por imóveis novos, também um mercado menos aquecido para os próprios imóveis já prontos, e com isso a gente vê um cenário de aumento de conflitos em relação a alguns contratos, em relação a algumas relações jurídicas, por exemplo, consumidores devolvendo apartamentos que ainda estavam em construção. Isso afetou diretamente aí o fluxo de caixa das incorporadoras e criou um cenário de dificuldade, de alguns casos de risco de algumas incorporadoras com problemas graves de fluxo de caixa. Um outro prisma também é um aumento das execuções de garantias imobiliárias, a principal delas a garantia de alienação fiduciária, e um aumento expressivo aí em discussões, conflitos judiciais, discutindo a validade de alguns conceitos, de alguns detalhes da alienação fiduciária, especialmente por compradores de imóveis que não conseguiam mais pagar as suas parcelas e honrar os seus contratos e passaram aí a ver os seus imóveis tomados pela execução de alienação fiduciária e entraram com diversas ações para discutir alguns pontos sobre essa questão da execução da alienação fiduciária. Essa crise vem desde quando? Olha, essa crise é difícil a gente dizer exatamente, ela é uma coisa orgânica, ela vem crescendo talvez de 2012 para cá e se concretizou aí com a crise nacional dos últimos 2, 3 anos. Principalmente nos últimos 2 anos a gente tem visto essa crise afetando o direito, enfim, as questões jurídicas e imobiliárias de uma forma mais expressiva. E a oferta de crédito continua bastante restrita, não? Sem dúvida, a oferta de crédito é restrita, especialmente porque o grande financiador do crédito ao consumidor no Brasil é um ente da Caixa Econômica Federal, um ente público que diminuiu o crédito na medida em que criou uma restrição ao crédito de um percentual maior no valor da aquisição, ou seja, o mutuário antes podia financiar um percentual de 80%, casos até 90% do valor do imóvel. Hoje esse percentual a Caixa reduziu muito, em 50% em alguns casos, o que prejudica muito o acesso do consumidor ao crédito e nitidamente altera de forma drástica a demanda e aquele mercado aquecido que a gente vinha vendo nos últimos anos. Agora, em resposta à crise no setor e a toda a questão que envolve a questão jurídica, né, as pendências, as ações, houve uma mudança na legislação, né? O que houve? Olha, a gente já viu uma mudança concreta, mudança legislativa em alguns detalhes sobre a execução da alienação fiduciária. O mercado, a indústria imobiliária começou a se preocupar com uma série de ações que vinham discutindo a legalidade de alguns detalhes da execução de alienação fiduciária. A alienação fiduciária é uma execução feita extrajudicialmente, sem a presença de um juiz, é feita basicamente com base em procedimentos administrativos dentro do cartório de registro de imóveis, do imóvel em que a garantia está vinculada. E existiam várias discussões sobre a nulidade da intimação do devedor para fins de pagar a dívida antes de ver o seu imóvel transferido para o agente financeiro. Discussões após o leilão
que a execução ela culmina com um leilão e o banco financiador, o ente financiador, leilou o imóvel para ver o crédito ali pago por esse produto do leilão. Haviam discussões sobre o próprio leilão, sobre o preço que o imóvel era ofertado, o valor mínimo para o leilão, principalmente o primeiro leilão. Haviam discussões sobre, após a arrematação pelo comprador final nesse leilão, haviam discussões sobre a legalidade de todo o processo, até discussões sobre questões do contrato de financiamento que afetavam esse imóvel. Enfim, o comprador final muitas vezes se via com problema para tomar posse do imóvel, poder revendê-lo, porque o antigo mutuário, o antigo proprietário, que era mutuário devedor, ele entrava com discussões mais profundas sobre o próprio contrato de financiamento, sobre questões aí da nulidade do leilão. Isso também prejudicava a liquidez desse leilão e a força da garantia de alienação fiduciária. Importante dizer que esse contexto veio por conta da crise, e a crise aumentou o número de pessoas e de mutuários que ficam com dificuldade de pagar os seus financiamentos, e isso acaba se refletindo num maior número de conflitos, né? Enfim, os conflitos sempre acontecem, sempre existiram algumas discussões, mas o que a gente viu foi um aumento expressivo da base, né, de mutuários inadimplentes, e aí começam a se refletir em questões, em discussões que começaram a prejudicar de uma forma mais sistêmica a execução da alienação fiduciária. E os distratos em percentual? Houve um salto, não? Sem dúvida, isso é notório, discute-se bastante esse assunto. Nos últimos anos, o salto é enorme. A gente tinha até início de 2014, um percentual por volta de 20% do número de contratos que eram distratados. Isso era entendido como, de certa forma, normal. Pessoas desistem, pessoas têm problemas e mudam planos e distratavam os contratos de compra e venda de imóveis em construção. As incorporadoras tinham esse número e consideravam esse número em seus cálculos para a própria viabilidade dos empreendimentos. Hoje em dia, no final do ano passado, existe um dado de até 43% de distratos, o que significa que quase metade dos compradores de apartamentos ou de imóveis em construção procuravam a incorporadora ou de alguma forma ensejavam a rescisão daquele contrato. Houve mudanças também nas regras para a devolução do dinheiro? Ainda não existem mudanças concretas nas regras do ponto de vista legislativo, mas existe uma grande discussão no setor, existe uma discussão de uma possível medida provisória que venha a pacificar alguns pontos que são de extrema relevância nesse contexto. O principal deles diz respeito a como e quanto a incorporadora tem que devolver em caso de distrato. A jurisprudência chega a obrigar a incorporadora a devolver até 90%, em alguns casos, na maioria deles, 80% do que foi pago, mas cria-se aí um cenário de incerteza, porque as incorporadoras precisavam, enfim, as ações precisavam ser promovidas e as incorporadoras e eventualmente os mutuários que foram à justiça para rescindir seus contratos precisavam da decisão judicial, e aí cada juiz decidia caso a caso se o percentual ia ser devolvido, ia ser 70%, 80%, muitas vezes menor, na maioria das vezes em volta desses 80%. O que se pretende agora é uma medida provisória que possivelmente se transforme em lei posteriormente, no sentido de criar um padrão para que tanto as incorporadoras como os compradores saibam quais são as regras para que o distrato possa ser celebrado entre as partes, enfim, para que não haja discussão, não vamos rescindir porque não está combinado desta forma ou daquela. Então existe aí algumas mudanças importantes. A gente poderia passar por algumas relevantes. Existe uma que está sendo muito mencionada aí na mídia, de que agora o direito de arrependimento nos 7 dias após a compra fica garantido ao consumidor, sem discussão se ele era um consumidor como qualquer outro de um bem de consumo, e que ele pode então desistir e sem nenhum tipo de multa. Nesse período não tem retenção pela incorporadora. E existem outras discussões ainda. Veja bem, isso tudo que eu estou falando não é
não é legislação, ainda não está em prática, são discussões ainda no setor. As entidades de classe, as entidades tanto dos mutuários, dos compradores, associação de compradores e consumidores de incorporação e da indústria de incorporação estão discutindo isso. Outro ponto é um ponto de percentuais que estão sendo falados de devolução de 50% do que foi pago, em alguns casos devolução de 70% quando a inadimplência é de apenas 3 a 6 parcelas, a incorporadora toma a decisão de procurar o cliente para, olha, vamos rescindir, e aí nesse caso existiria uma devolução de maior valor. Quando a inadimplência é de longo prazo, né, a incorporadora não ficaria obrigada a devolver 70%, mas sim 50%. Daniel, então são pontos que tanto incorporadoras quanto mutuários devem acompanhar, são mudanças que ainda podem estar por vir, né? Agora, nos leilões, o mutuário ganhou um pouco mais de garantias, né? Prioridade na participação do leilão do seu apartamento que foi colocado lá, o que mudou? De fato, a legislação, como a gente disse, já mudou, especificamente da alienação fiduciária e dos leilões relativos à alienação. Mudaram alguns pontos importantes. O primeiro deles, ficou garantido que o valor mínimo para o primeiro leilão na execução é o valor venal do imóvel. O que isso significa? Que mesmo um imóvel que havia sido avaliado no momento do contrato em R$1 milhão, por exemplo, muitos anos depois, esse valor ele nitidamente poderia estar defasado. Então escolheu-se o valor venal atribuído pela prefeitura, pelo órgão que tributa o ITBI, basicamente, como valor que vai ser admitido, independente daquele valor mínimo estabelecido em contrato, vai valer o valor venal mínimo. Isso pacifica uma discussão sobre o leilão por preço vil, leilão por preço muito menor do que aquele imóvel de fato valia. Isso dá um conforto ao devedor mutuário de que o imóvel dele vai ser colocado à venda por um valor justo e, por outro lado, à incorporadora, enfim, ao banco ou ao banco financiador, na maioria das vezes, de que não vai haver discussão sobre se o valor era vil ou se o valor era muito baixo ou não. Isso também consolida um pouco a alienação fiduciária, dá mais segurança para a alienação fiduciária. Outros pontos, como a preferência do comprador, do devedor, de ainda entre os dois leilões pagar a dívida e ter uma segunda chance de reaver o seu imóvel, arrumando um outro crédito ou com recursos próprios, de alguma maneira salvando aquele imóvel, ou recomprando aquele imóvel que ele viu perdido num primeiro momento e não leiloado no primeiro leilão. Daniel, muito obrigada pela sua primeira participação com a gente aqui na Dukascop TV e espero que seja a primeira de muitas outras. Muito obrigado, é um prazer, agradeço a oportunidade. Luciene Miranda para a Dukascop TV.